Salmos capítulo 15. Eu quero que meditemos hoje um pouco sobre algumas características que são necessárias para nós, os que anelamos a salvação. Salmos capítulo 15. Depois nós vamos ler também o capítulo 23. Glória a Deus. Você ama a palavra de Deus? Amém. Depois nós vamos ler o 24, versículo 3 também, tá? Então, Salmos 15, depois passamos rapidamente ao 24. Vamos lá? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Eu vou fazer hoje uma leitura diferente. Vamos fazer uma leitura de forma que eu vou ler os ímpares e a igreja vai ler os números pares, tá bom? Vamos lá? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Todos. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verdadeiramente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos reprovam é desprezado, mas honra que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure mudando o seu, não muda. Todos juntos agora, os 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Agora vamos ler o capítulo 24, versículo 3 de Salmos. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? 4. Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Queridos, assentai-vos, por favor. Pai, é a tua palavra que está diante de nós. Te louvamos por ela e pedimos para que ela seja introduzida no nosso coração e nos aperfeiçoe para que possamos alcançar a cada dia a aprovação do Senhor na nossa vida, na nossa jornada cristã, como servos do Senhor, no nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Amém. Sabe, amados, eu quero que você pense comigo sobre alguns detalhes que estão inseridos aqui neste texto, quando Davi, neste salmo, ele faz uma pergunta, dizendo: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Em seguida, ele vai receber de Deus uma série de respostas que nós identificamos como características ou qualidades que podem ser vistas naqueles que anelam a Canaã celestial. Quando ele diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É claro que esta pergunta refere-se, ou seja, tabernáculo e santo monte aqui, referem-se ao lugar em que foi colocado a arca da aliança. A arca que carregava ou representava a presença de Deus, e ao lugar em que os adoradores se reuniam, ou seja, quem se colocava no lugar de adoração ou para oferecer ao Senhor, de alguma forma, oficialmente, o culto, havia algumas qualificações, algumas qualidades ou algumas características. E aí, se a gente começa a entender que esse tabernáculo representava a morada de Deus, a habitação do Senhor, já que a Arca da Aliança indicava a presença do Senhor. E aí nós, na qualidade de homens de Deus, mulheres de Deus,
Pessoas que aqui estamos e todos nós perseguimos um objetivo: o céu. Todos nós almejamos a salvação, o céu. Não é verdade? E aí essa pergunta, ela passa a ser destinada diretamente a cada um de nós. Ou seja, Senhor, quem vai habitar na tua presença? Quem vai morar no lugar santo? Quem? E aí, se a gente começa a analisar a cada uma dessas características, nós aprendemos e muito. Mas antes de meditarmos acerca de cada uma delas, eu quero que você pense comigo em alguns aspectos que na vida humana, na vida comum, nos faz comparar as qualidades ou as qualificações para quem é cidadão do céu, as qualificações para quem é cidadão da terra. Por exemplo, você sabe que todo país tem seu Código Civil. Todo país tem seu código de normas, com suas regras e com suas proibições. Nós, no território brasileiro, temos alguns códigos, vários códigos. Os que são advogados e que aqui estão poderiam subir aqui e falar ininterruptamente acerca de uma série de aprovações ou reprovações, de regras, de normas, enfim. O que eu quero que entendamos é que se na terra, como cidadãos, nós temos algumas normas, algumas regras, algumas obrigações, como cidadão do céu, nós também as temos. Então veja só, quando nós vemos esse texto bíblico, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que é apresentado para nós algumas qualidades que são indispensáveis. Enquanto eu orava e eu meditava hoje nesse texto bíblico, eu me lembrava de uma vez, quando, pela primeira vez, eu tirei um passaporte. Eu me lembro que isso foi no ano de 94. Naquele tempo, você, para tirar o passaporte, você tinha que apresentar também um certificado de antecedentes criminais. Hoje em dia, o seu CPF, quando é jogado lá na tela, já faz uma leitura da sua vida completa, não é? É desse jeito. Mas eu me lembro que, naquele tempo, eu não me lembro exatamente se foi para tirar o passaporte ou se foi para poder apresentar como requisito para uma viagem que seria feita para o país do Panamá, algo assim. Mas o fato é que quando você viaja para algum país, além de money, além de dinheiro, você precisa também tomar algumas providências. Se você viaja para algum país do Mercosul, você vai apresentar somente a sua carteira de identidade e você vai entrar, não é? Até dispensa o passaporte, não é verdade? Mas dependendo do lugar para onde você for, é indispensável o passaporte. Irmãos, para tirar o passaporte, é feito um levantamento também da sua vida. Algumas coisas vão barrar ou vão proibir você ter esse documento, que é importantíssimo para que você possa dar início à sua viagem. Algumas vezes, para alguns lugares, você vai ter que tirar, como eu disse, um certificado de boa conduta, antecedentes criminais, né? Ainda hoje, alguns países exigem como requisitos para se naturalizar essas questões. Mas muito bem, vamos para o texto que nós lemos. O apóstolo Paulo, certa vez, e olha que o apóstolo Paulo, ele quando escreveu as epístolas, ele viveu numa época em que a cidadania romana era muito valorizada e era garantia de status para quem tinha a cidadania romana, para quem herdasse ou para quem comprasse. Já naquele tempo, o apóstolo Paulo ensinava que nós somos concidadãos dos santos, isto é, nós somos compatriotas. Concidadão é compatriota, concidadão é aquele que partilha da mesma cidadania adquirida. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve em Filipenses, no capítulo 3, veja bem no nosso
os nossos amados vão ajudar aqui na tela, Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo ele diz, porque a nossa cidadania está onde? Nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, amados, nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos na terra, mas nós entendemos que nós estamos aqui na qualidade de peregrinos, passando apenas uma temporada por aqui, certo? Então, como cidadão dos céus, nós temos que desenvolver um perfil específico. Existem características que são requisitos para se naturalizar um cidadão do céu. E o requisito é o quê? Ter sido comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nós fomos justificados pelo Senhor Jesus. Agora, é importante lembrar que a palavra do Senhor ensina também no livro aos Efésios. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, no versículo 11 o seguinte, Efésios 2:11: lembrai-vos que noutro tempo éreis gentios, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feitos por mão humana. Versículo 12, o apóstolo Paulo continua dizendo: lembrai-vos que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da cidadania de Israel, alheios aos pactos da promessa, sem esperança e sem o quê? Sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição. Mas o Senhor Jesus, Ele nos compra, Ele paga um preço muito alto, que foi o seu precioso sangue, e nos torna então agora o quê? Cidadãos dos céus. Um cidadão do céu, ele tem que desenvolver algumas características. Vamos lá. Salmos 15, nós acabamos de ler. Davi faz uma pergunta: quem habitará diante do Senhor? Quem morará no seu tabernáculo? Quem habitará no monte santo do Senhor? Aí vem uma série de respostas. Em primeiro lugar, considere: quem é que vai habitar na presença do Senhor? Aquele que anda em sinceridade. Coloca na tela, deixa na tela agora, porque nós vamos meditar nesse capítulo 15. Aquele que anda em sinceridade. A expressão sinceridade, ela pode ser também substituída por integridade. Aí veja só, em Salmos 37, no versículo 37, a palavra do Senhor diz assim: nota, ó homem, a sinceridade, nota a sinceridade, o homem de sinceridade é reto, porque o fruto desse homem será fruto de paz. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será o que? De paz. Então, além de ser um cidadão do céu, enquanto ele habitar aqui na terra, ele será uma pessoa que vai desfrutar de quê? De paz. No livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 9, está escrito que quando Jó estava sendo massacrado naquela prova, naquela luta, depois dele ter perdido bens, depois de ter perdido até a sua integridade moral, porque ele estava ali feito um mendigo, jogado na sarjeta, de repente, Jó 2:9, olha a pergunta que a mulher, a esposa de Jó, lhe faz: todavia retém a sua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Queridos, nós aprendemos com o comportamento de Jó que a sinceridade, que é uma característica de um cidadão do céu, só pode ser testada na adversidade. Somente na adversidade. Se nós não passamos por adversidade, não dá para ser submetida à prova a sinceridade ou a integridade. Você pode dizer amém? Amém. Então, preste atenção. Sendo submetido a adversidades, a tribulações, a calamidades, a adversidade, seja ela em qual grau for, a tua fidelidade é o que vai definir a tua sinceridade, ou seja, a sua aptidão para ser chamado cidadão dos céus. Vamos avançar. Quem habitará no seu Monte Santo? Volto agora para Salmos capítulo 15. Quem morará no Monte Santo do Senhor? Aí continua no versículo 1. Aquele que pratica o quê? A justiça.
E eu estava pensando que nós temos um entendimento errado acerca do que é justiça. Porque a justiça, à luz da Bíblia, não é castigar o perverso, mas é absolver o justo. Entendeu? Não é condenar o culpado, mas é absolver o justo. E aí eu penso no que a palavra do Senhor diz em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 2, aonde diz que a justiça livra da morte. E eu me lembro de uma literatura que eu li há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, quando o imperador francês, Napoleão Bonaparte, foi trazido diante dele um moço que estava sendo julgado por um delito que ele havia cometido. E por causa do delito que ele havia cometido, ele estaria sendo sentenciado à morte. A mãe desse moço se apresenta e suplica ao imperador misericórdia. E ele diz, ele infringiu a lei. E ele precisa logo ser sentenciado porque ele infringiu a lei. E a mãe diz, mas eu peço-te, ó imperador, potentíssimo imperador, eu lhe peço misericórdia. E o imperador diz, mas ele não merece misericórdia. E a mãe replica dizendo, mas eu sei que ele não merece misericórdia. E a propósito, não seria misericórdia se ele a merecesse. Diante disso, o imperador não teve outra alternativa e dizer misericórdia será feita. E o jovem foi absolvido da morte. Então, se a justiça livra da morte, queridos, aí eu fico pensando naquele episódio, quando uma mulher que foi pega em adultério, foi apresentada diante do Senhor Jesus. Bem sabemos que foi para tentá-lo, que trouxeram-na diante do Senhor, e todos com pedras nas mãos, dizem, Senhor, o que é que o Senhor diz? E a multidão ali, todos morra, adúltera morte, para adúltera morte. Jesus perdoa a mulher, absolve a mulher das acusações dos seus exatores, e logo ele vai dizer para ela algo extraordinário. Mulher, vai e não peques mais. Ou seja, Jesus absolveu a mulher da morte, livrando-a da morte, fazendo justiça. Naquele ato ali, uma grande injustiça seria cometida, porque a lei não mandava que se apedrejasse apenas a que havia sido surpreendida. Ambos deveriam ser apedrejados. Concordam comigo? Só que o camarada deu no pé, ela ficou sozinha e ela seria apedrejada. Mas como eu disse, o nosso entendimento às vezes acerca de justiça é muito errado, porque às vezes a pessoa ora e diz, Senhor, eu estou passando por essa luta, por esse problema, porque a Joana está me perseguindo e porque eu estou passando um problema lá no meu trabalho. Senhor, faz justiça, faz como o Senhor fez naquele dia, faz a terra abrir e consumir. Não. Isso não é justiça. Justiça não é condenar o mal, o perverso, ou o que está sendo praticando o mal. Não. A justiça é absolver o justo. Deus não está preocupado, nós não devemos nos preocupar se Deus vai fazer justiça e vai castigar ou vai permitir mal para A, B ou C. Não. Preocupe-se que se você é uma pessoa que está trilhando o caminho da justiça, porque o Senhor Jesus te habilita a isso, então Ele vai defender a tua causa. É a justiça. A propósito, a palavra do Senhor diz em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 11, nós vemos em 1 Timóteo 6,11 que a justiça está associada a algumas coisas. Olha só, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. E em seguida, olha quais coisas: a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então nós vemos que a justiça, ela está diretamente interligada ou associada a uma vida piedosa. Uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida de paciência, uma vida de mansidão. Quem habitará no Monte Santo do Senhor? Volto para Salmos 15, eu vou acelerar um pouquinho aqui. Quem habitará no Monte Santo do Senhor? E aí Deus dá para Davi mais uma resposta. Aquele que fala verazmente. O que é falar verazmente, amados? É falar a verdade.
E olha que coisa linda, a Bíblia diz em Provérbios 23, no versículo 23, compres a verdade e não a vendas. Provérbios 23, não falha a memória. Está aconselhando-nos a comprar a verdade e não negociá-la. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina também, segundo aos Coríntios 13:8, porque nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Nada podemos contra a verdade. Aí, no livro de Filipenses 4, no versículo 8, o apóstolo Paulo, ele nos chama também para uma vida que está também relacionado a qualidades ou características de um cidadão dos céus. Filipenses 4:8, Paulo vai dizer o seguinte: e no demais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há nisto algum louvor, nisto pensai. Então nós temos que pensar naquilo que produz louvor. E o que produz louvor? A mentira produz louvor, gente? Não, então a gente tem que... Caminhando eu vou para Canaã. É fácil a gente cantar, estou indo, amém, o céu, glória a Deus, é para mim e tal. Mas as qualificações... Aleluia. Aleluia. O que mede, o que nos põe na balança, nós precisamos analisar. Mas deixa-me correr. Existe uma outra característica para quem é um cidadão do céu. Voltando lá em Salmos 15, aquele que fala verazmente segundo o seu coração, versículo 3 agora, né? Então, aquele que fala verazmente e agora aquele que não difama. Ou seja, aquele que não difama é o mesmo que não calunia. Ah, pastor, esse negócio aí aqui não precisa nem mencionar isso, porque todo mundo lavado, comprado, remido pelo sangue de Jesus, isso aí passa longe de nós. Amém. Olha o que a palavra diz em Salmo 101. Salmo 101 no versículo 5. Salmo 101, versículo 5. Não sou eu quem o digo. A palavra do Senhor diz: aquele que difama o seu próximo, às escondidas eu o destruirei. Aí eu fico pensando, você já ouviu falar na história do Dom Calúnia? O Dom Calúnia era um campesino, um Zé da Roça. O camarada saiu lá do campo e ele vivia lendo as poesias, sabe, do mar, a deusa Afrodite, e ele queria conhecer o mar, as poesias que inspiravam os poetas e a beleza do mar. E o camarada pegou o ônibus lá no interior, no sertão, e veio para... desembarcou ali na rodoviária Novo Rio. Pronto, vamos lá. Aí quando ele chegou ali, você já percebeu aquele mangue que tem ali? Já percebeu, pastor Agora? Ali próximo da rodoviária Novo Rio. Já andou por ali, pastor Marcelo? Não, você é da Barra, nunca andou por ali. Sabe o que é ele? Terminal rodoviária Novo Rio ali. Aí não tem ali, pastor Edinaldo, aquela... É um canal. Tem aquele canal ali que é um mangue. Aí o camarada saiu do ônibus e com a sua mala, todo feliz, para conhecer o mar. Aí quando ele chegou naquele mangue ali, tudo em putrefação, lixo, bicho morto, aquele mau cheiro, e de repente ele pega o ônibus e ele vai em direção ao mar. Ele pega no sentido Ilha do Governador. Chegou ali naquela região onde tem ali a Baía de Guanabara, ali, que está esperando ser despoluída há muito tempo. O camarada não aguentou o mau cheiro e ele disse assim: ué, mas este é o belíssimo mar cuja beleza inspira o poeta que exalta a beleza de Afrodite. Eu não acredito que exista mar belo, límpido e... O camarada ficou tão irado que voltou para a rodoviária, comprou a passagem e voltou para o sertão. Chegou lá e começou a falar mal do Rio de Janeiro. Mas esse negócio é conversa fiada, não presta. Então, se a gente julga apenas pela primeira, dizem que a primeira aparência é a que fica, né? Dizem.
dizem. Por isso eu peço sempre aos que estão aqui conosco, quando dizemos, sejam bem-vindos, o culto é para Deus, queremos agradar ao Senhor, mas se a gente, depois de agradar ao Senhor, nós queremos agradar vocês, ó visitantes, e se não conseguirmos agradar, nos deem uma outra oportunidade, voltem novamente, não nos julguem pela primeira visita. Enfim, mas o que eu quero dizer é que é muito importante, amados, nós, como cidadãos dos céus, estarmos atentos a isso. Se a palavra diz, Davi faz uma pergunta a Deus, Senhor, quem habitará, quem estará diante da tua presença? E aí ele começa a ouvir de Deus. Não é Davi quem está falando, é Deus que está dando a resposta. E uma das respostas do Senhor é aquele que não difama, aquele que não calunia com a sua língua. Irmãos, deixa-me dizer uma coisa, eu não sou autoridade sobre o inferno. De jeito nenhum. Mas eu temo que o inferno, com todo o seu rigor, não cometa ou não castigue o suficiente aquele que semeia discórdia, aquele que é detrator, aquele que calunia, aquele que difama. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó, 6 coisas aborrece ao Senhor, e ainda a 7ª abomina a sua alma. E aí vai falando, olhos altivos, mãos derramadoras de sangue inocente, aqueles que se apressam para correr para o mal, e tal, aquele. E aí o último, quando fala, é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Gente, isso é terrível. Então, é mais ou menos assim, o irmão chega e fala assim, irmão José, eu vou viajar. Aí o outro ouviu e nem prestou atenção que o irmão estava, e daqui a pouco, e o camarada sumiu da igreja, deve estar desviado, hein? Simplesmente tirou umas férias. Está desviado não. Mas aí, o que calunia, aí a jovem falou assim, eu estou com uma dor de barriga. E o outro ouviu mal, e não sei não, está com não sei o que na barriga, acho que está grave. Gente, Miriam, já ouviu falar daquela Miriam, irmã de Moisés? O que aconteceu com ela? Ela ficou leprosa por caluniar Moisés e questionar sua liderança, porque ele casou-se com uma mulher cuxita, ou seja, com uma mulher etíope, que é de uma religião distinta, né? Isso está em Números, no capítulo 12, do versículo 1 ao 10. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas o fato é que, quando ela questiona a liderança, a autoridade do Moisés, e ela começa a falar uma série de coisas, irmãos, Deus, na sua bondade ou na sua misericórdia também, ele permite que o seu senso de justiça atue para poder absolver e poder trazer de volta a harmonia no arraial, porque Deus gosta da harmonia no meio do seu povo. Então nós precisamos, de vez em quando, enquanto estivermos orando, fazer como Davi. Davi, um dos seus salmos que eu não me lembro, ele diz assim, Senhor, guarda a porta, põe um guarda na porta dos meus lábios. Isso é muito importante. Mas deixe-me continuar. Existe ainda uma outra característica, uma outra qualidade indispensável para quem é um cidadão dos céus. Estou em Salmos 15, para quem entrou agora. Quem morará no seu santo monte? Quem habitará no seu tabernáculo? Aquele que não difama e aquele que não faz o quê? Aquele que não faz mal ao seu próximo. Aí eu digo assim, não, mal eu não faço, mas se o dia que precisar de mim, uma agulha, eu não vou ajudar. Tem diferença nisso? Não, sinceramente não, porque Tiago 4,17 diz, aquele que sabe ou aquele que pode fazer o bem e não o faz, isto é o quê? Isto é pecado. Então, aquele que faz mal ao próximo não vai habitar no tabernáculo, não vai morar no Monte Santo do Senhor. Uau! Quem é meu próximo, pastor? Meu próximo, sabe, irmãos, o conceito de Jesus acerca de quem é o meu próximo não está associado à condição geográfica. O conceito do Senhor Jesus acerca de quem é o meu próximo não é aquele que está do meu lado, direito, esquerda, frente, atrás, não. Meu próximo, dentro do conceito de Jesus, é aquele que às vezes eu entendo que está tendo um comportamento como se fosse o inimigo. Quer ver uma coisa? Lucas 10.
Lucas 10, 29. Jesus vai propor uma parábola e ele diz: eis que o rapaz lá, o camarada saía de Jerusalém e ele ia descendo para Jericó. De repente saiu-lhe ao encontro alguns detratores, alguns salteadores, e ele caiu na mão desses homens maus que o despojaram, espancando-o, e se retiraram, deixando-o meio morto. Aí a gente conhece a parábola, né? De repente passa um levita, olhou e passou de largo. Daqui a pouco veio um sacerdote, passou, olhou o camarada que estava todo maltratado, passou por alto também. Daqui a pouco passou um samaritano, e quando ele olhou, ele se aproximou dele, moveu-se de íntima compaixão. E aí nós sabemos que não havia nenhum entendimento. O judeu e o samaritano, eles não se relacionavam entre si. Então o camarada está saindo de Jerusalém, indo para Jericó. Subentende-se que era um judeu que estava passando. De repente veio um samaritano, e então quando ele o vê naquela condição, ele o socorre. Uau, mas judeu e samaritano. Aí quando Jesus propõe essa parábola, ele pergunta assim: quem é o próximo? Versículo 34 ou 35? Vai lá. Acho que é o 35, né? 37. Aí, 36. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Quem foi o próximo? O próximo foi o samaritano, aquele que era visto pelos judeus como inimigos mortais. Então, quando a palavra do Senhor diz que para habitar no Monte Santo, para habitar, sabe, nas mansões celestiais, o perfil de um cidadão dos céus é aquele que não faz o mal ao seu próximo, sabe o que, irmãos? Cristologicamente falando, é não fazer mal ao inimigo. É tratar com cortesia, com amabilidade. Pastor, mas isso aí é complicado. É complicado para quem não nasceu de novo. Mas quando nós lemos o sermão de Jesus, o sermão da montanha, dizem que alguns críticos disseram que era muito dura a palavra que Jesus propõe ali, das bem-aventuranças, bem-aventurado, 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 os pacificadores, bem-aventurado. E aí alguns disseram assim: mas é impossível cumprir esses requisitos. E alguém retruca e diz: é impossível, porém Jesus estava falando a pessoas que haviam crido nele, estavam com ele. Então logo espera-se que eles tivessem esse potencial para desenvolver aquelas características. Amar e não fazer mal ao próximo não é fazer mal ao próximo no sentido aquele que está próximo, porque quem está próximo geralmente é o coleguinha, é o amigo, é aquele... Não, é aquele que parece, como no caso do judeu e do samaritano, atuava como que fosse matar o outro. Está me entendendo, igreja? Aí eu me lembro aqui agora, deixe-me resumir, uma literatura também muito interessante. Quando na Guerra Mundial, a de 1914, foi qual? A primeira ou a segunda mesmo? A primeira. Quando na Primeira Guerra Mundial houve um conflito entre armênios e turcos. Conta a história que uma disputa territorial entre eles, durante aquelas tréguas que havia e tal, um soldado armênio, fugindo da perseguição de um soldado turco, ele tinha que pular uma espécie de trincheira, muro, alguma coisa assim, e ele apoia para que a sua irmã fosse salva, porque eles capturavam as mulheres armênias e elas eram violentadas, elas eram submetidas à escravidão, era tortura, era coisa horrível. Os filhos, quando nasciam, os turcos lançavam-nos ao alto e eram pela espada. Nega-se dentro da história, os turcos negam que isso possa ter acontecido, mas o fato é que a história relata algo desse tipo. Então, a jovem fugindo junto ao seu irmão de uma perseguição turca, de repente, ele apoia com as mãos e ele faz uma força, a sua irmã consegue ultrapassar o muro, e ela, de cima do muro, ela vê o seu irmão tentando escalar o muro quando ele foi alcançado por um turco que com várias punhaladas matou o seu irmão, mas ela conseguiu escapar. Dias depois aquela moça foi capturada e ela foi levada para
o acampamento turco. E lá ela foi obrigada a se submeter a serviços de enfermeira, porque ela era uma exímia enfermeira, profissional. E então ela tinha que tratar dos feridos. De repente, da entrada na enfermaria, um rosto que ela reconheceu no ato. Quando ela bateu o olho, aquele que matou meu irmão. E a recomendação era: trate-o, cuide bem dele. Subministrar antibiótico e tal, e medicação e tal. Sabe o que é isso, né, Isabel? Trabalhar na saúde e tal. Todo mundo aqui sabe o que é isso. Se descuidar de qualquer forma, um doente no leito pode morrer. Então, era só ela se descuidar e pronto. Era só isso. Aí, a literatura, a história conta que essa moça, ela começou como foi cantado aqui pelas meninas: o bem que eu quero fazer, acabo cometendo, e então liberte-me de mim. Aquela moça começou a passar por uma guerra. Ela ouve uma voz que dizia: é o teu inimigo, mate-o. Ele acabou com a vida do teu irmão, você viu, você assistiu tudo, acaba com ele, descuide, não trate bem dele. Só que ela ouviu uma outra voz que dizia: cuida bem dele, trata dele. E adivinha qual voz venceu? Um dia aquele moço que estava ali, curioso, ele não aguentou e ele perguntou: você se lembra de mim? Ela: sim, eu me lembro, você matou meu irmão. E eu penso que o camarada deve ter pensado: e saiu de espeto e cair na brasa, porque sobrevivi lá na guerra, mas aqui vou morrer na mão dessa menina. Mas ele perguntou para ela assim: mas por que é que você está tratando tão bem de mim? Por que é que você não me deixa morrer? E ela diz assim: porque eu ouvi uma religião nova por aí, falando que eu tenho que amar os meus inimigos. E começou a falar de Jesus de Nazaré. E aquele turco se converteu ao Evangelho por causa do testemunho de uma moça que aprendeu o que é não fazer mal ao próximo. Não fazer mal ao próximo é como José. Lembra de José? José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele chegou no Egito, depois de ter submetido a maus tratos e tal, ele finalmente teve de Deus o cumprimento da promessa. Tornou-se um grande homem do Egito. Daqui a pouco os irmãos que o haviam vendido, para serem o quê? Para serem o quê? Escravos. Geralmente a gente acha que ele foi vendido para ser escravo. Só que no projeto de Deus ele foi vendido para ser governador. Aleluia! E aí, irmãos, José, depois vocês conhecem, resumindo bem a história, quando ele se encontra com aqueles seus irmãos que se lançam sobre seu pescoço chorando. Remorso, né? Remorso. Porque eles sabiam que se José quisesse, ele poderia falar ao faraó: esses camaradas fizeram da minha vida um inferno. E fala: o que você quer que eu faça? Arranca a cabeça deles. Como é que você quer? Picadinho na salada, cozido e tal. Era só ele falar. Mas o José, ele então, ao ver isso, ele responde da seguinte forma: não se desesperem. E ele consola os seus irmãos dizendo: porque Deus para este tempo me conservou a vida. E aí ele pega e dá alimento, dá comida, despede os seus irmãos e vai, traz todo mundo, vai ficar todo mundo aqui na minha aba, resumindo. Então, não fazer mal ao próximo é talvez algum dia você fazer igual aquele irmão que mandou, depois de ter recebido algo extraordinário do Senhor, ele vai no supermercado, faz uma compra e manda entregar lá na casa daquele que fazia batuque, que fazia macumba, que queria ver a morte dele, queria destruir, e mandou entregar lá na casa do vizinho. Irmãos, eu sei que esse sermão ou essa palavra é dura para a gente entender, mas não é nada mais, nada menos do que o que está escrito ali. É a resposta de Deus para uma pergunta do salmista: quem habita... Irmãos, quantos aqui almejam o céu, o reino de Deus? Todos nós. Todos nós. E o caminho está aqui. Aquele que não faz mal ao próximo, e o que mais? Em sexto lugar, aquele que honra aqueles a cujos olhos o réprobo. E aí eu estava pesquisando acerca dessa palavra réprobo. Não, mas aquele que não aceita afronta contra seu próximo é uma outra característica. E vendo sobre o que significa afronta é injúria, afronta é vergonha, afronta é humilhação, afronta é vergonha. E a Bíblia diz que o que vai habitar na mansão celestial é aquele que não aceita afronta contra o seu próximo.
dia desse eu fui visitar uma casa e na porta estava escrito assim: aqui não se fala do irmão, aqui oramos por ele. Vamos reproduzir essa plaquinha e vamos espalhar por vários lugares para que a gente possa entender qual é a verdadeira qualificação do cidadão dos céus. Aleluia. Em sétimo lugar, quem habitará no Monte Santo? Quem morará no seu tabernáculo, Senhor? E é Deus respondendo: aquele a cujos olhos o réprobo. E aí eu fui tentar entender no original o que significa o réprobo. Significa coisa vil. Sabe? Coisa vil. Então, coisa vil é uma coisa desprezível. Coisa réproba é coisa detestável, é coisa infame, é coisa que deve ser banido da sociedade. Réproba é uma coisa maldosa, é uma coisa maléfica, é uma coisa abominável. E veja o que está escrito em Salmo 101, versículo 3. Salmo 101, 3, nós aprendemos com o salmista que eu não colocarei diante dos meus olhos o quê? Coisa má, coisa injusta. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aí eu estava pensando o seguinte, sabe, irmãos? Que é importantíssimo você ter cuidado para algumas coisas que você coloca diante, que nós colocamos, ou que podem vir a ser postas diante dos nossos olhos. E aí vem um alerta: cuidado com o que você assiste na TV. Cuidado com o que você assiste no teu computador. Cuidado com o que você assiste na tela do teu celular. A esposa pode não estar vendo, o pai pode não estar vendo, o pastor pode não estar vendo, mas o nosso bom Deus, que tem os olhos postos como chama de fogo, Ele está vendo e nada passa desapercebido diante dos seus olhos. Então, se eu quero morar, eu quero habitar na presença do Senhor, eu tenho que, os meus olhos têm que desprezar aquilo que é réprobo. Os meus olhos devem reprovar, ou seja, eu vou filtrar aquilo que vai estar diante de mim. Mas o problema é que hoje em dia você não precisa colocar coisa má diante dos seus olhos, porque parece que a imoralidade está desfilando pelas ruas da cidade. A imoralidade, sabe, irmãos, a imoralidade parece que virou algo, um atrativo, parece que virou algo normal, e hoje em dia você vive numa sociedade permissiva que o errado está certo e o certo está errado, mas nós estamos caminhando para Jerusalém. Amém. Nós não podemos achar que é normal aquilo que a palavra do Senhor nos ensina que não é normal. Então, irmãos, o mal está diante de nós, porque está muito banalizado. Então a virtude está em desprezar o mal quando ele for posto diante de nós. Amém. E vamos caminhar e vamos finalizar. Quem morará, quem habitará no Monte Santo do Senhor? Aquele que despreza o que é réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. E aí eu pergunto, irmãos, honrar aos que temem ao Senhor é reprovar, inclusive, aquilo que é de mal que se manifesta. Aí eu quero que você pense sobre Balaão. Balaão, ele quando quis fazer com que o povo de Deus tropeçasse, o que é que ele incentivou o Balaque a fazer? Ele mandou trazer as mulheres moabitas para que fossem postas ali no meio do povo de Deus, e os soldados fossem seduzidos pela uma atitude sensual e se relacionassem, e então elas iriam seduzir os homens de Deus para pecar através da idolatria, através dos cultos e embriaguez e etc e tal, e com isso a ira do Senhor acendeu-se contra eles e dizimou parte do exército. E então dessa forma foi que o Balaão ensinou a colocar tropeço diante do povo do Senhor. Mas veio uma sentença que repercutiu inclusive até no livro de Apocalipse, quando diz: ai daqueles que ensinam até a doutrina de Balaão, não é? Isso está no capítulo 3, se não me equivoco, no livro de Apocalipse. Então, veja só, nós fomos chamados a desprezar aquilo que é vil, aquilo que é réprobo. Davi, quando ele viu a mulher de Urias se banhando, ele não desprezou. Isso lhe custou o quê? A vida de um filho.
Olha para Eva, ela viu o fruto que Deus havia proibido, ela não desprezou, e isto lhe custou o quê? O paraíso. Olha para a mulher de Ló, olhou para trás e não desprezou o que estava sendo deixado para trás em Sodoma e Gomorra. Isto lhe custou o quê? A vida transformou-se numa estátua de sal. Olhamos para Acã, quando voltando de uma batalha, ele não desprezou os mantos babilônios, as capas, a prata, o despojo babilônio. Isso custou o que? A vida dele e da sua família também. Olhamos para Manassés, rei de Judá. Ele olhou para o altar de Acabe, rei de Israel, e ele erigiu o altar e copiou igualzinho a altura, comprimento, largura. E em 2 Reis 21, do versículo 11 ao 12, a palavra do Senhor veio em forma de sentença para Manassés, dizendo o seguinte: olha, o mal que trarei contra ti será tão grande que quem ouvir vai ficar retinindo ambas as orelhas. Por quê? Porque ele viu um altar que deveria ser desprezado e ele, ao invés de desprezar, ele copiou. Queridos, nós precisamos aprender a parar de ficar copiando o mundo. Homens de Deus, mulheres de Deus, moço de Deus, moça de Deus, não fomos chamados para ficar olhando e copiando e imitando aquilo que é do mundo. O padrão de santidade que o Senhor exige para quem quer habitar ou quem quer morar no Monte Santo continua inegociável. Vou continuar e concluir dizendo que quem anseia ou quem quer habitar na morada do Altíssimo, habitar no seu santo monte, versículo 4 de Salmos 15, todavia é aquele que honra quem teme ao Senhor. Como assim, pastor? Honrar quem teme ao Senhor? Sim, Senhor. Digno de honra são aqueles que se apartam do mal. Então veja só, seja um moço de Deus, uma moça de Deus, um presbítero de Deus, pastor de Deus, diácono de Deus, evangelista de Deus, uma pessoa que honra ao Senhor deve também ser honrado. Deve ser honrado. Até o diabo, ele entende que é merecedor de honra aquele que teme ao Senhor. Um dia Jesus estava atravessando o mar, levantou-se uma grande tormenta, uma grande tempestade. Jesus acalma o mar e se fez logo uma grande bonança. Logo nós entendemos que aquele levante foi um intento do inimigo para que ele não chegasse ao outro lado. Porque quando Jesus chegou lá no território de Gadara, o que é que estava esperando-lhe? O endemoniado que precisava ser liberto. Ao ver o Senhor Jesus, o que é que o inimigo começa a dizer? Oh, eu sei que és o Santo de Deus. Viestes atormentar-nos antes do tempo. Jesus não quis saber de conversa com Satanás. Ó, cala, emudece, sai dele. Entendeu? Imediatamente. Pastor, mas isso foi Jesus. O diabo se submeteu porque era Jesus. Ah, é? Então vamos lá em Atos 19. Você vai perceber que no capítulo 19, no versículo 13 até o 16, a Bíblia apresenta 7 jovens exorcistas ambulantes, chamados de filhos de Seva, que era um judeu principal entre os sacerdotes. Vendo que o apóstolo Paulo, ele desenvolvia a obra ministerial, expulsando demônios, curando enfermos. De repente, eles disseram assim: os conjuro! Um homem endemoniado, aqueles 7 meninos, eles disseram: os conjuro pelo Cristo que Paulo prega. Sai fora daí. Bota lá na tela, Atos 19, do versículo 13 ao 16. A Bíblia diz que o inimigo disse o seguinte, no versículo 14 ou 15: a Paulo conheço, e a Jesus eu sei quem é. Ou seja, Jesus conhece, e Paulo eu sei quem é, mas vocês quem sois? Quem são vocês? E no versículo 16, olha o que é que está escrito: e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Ou seja, ao mesmo tempo nós vemos aqui um contraste, quando o diabo diz: Jesus conheço, e Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são vocês? Honraram o poder do Senhor Jesus e respeitaram também a unção que havia na vida do apóstolo Paulo, mas aqueles não. Então, irmãos, esse negócio é muito sério. Habitará no lugar santo aqueles que honram ao Senhor. E finalmente, vamos terminar, estou em Salmos no capítulo 15, Salmos 15, quem habitará no Monte Santo do Senhor? Aquele que
que mesmo que jure, versículo 4, mesmo que jure com dano seu, não muda. Isto é aquele que prometeu. E mesmo que a promessa lhe prejudique, ele não vai mudar. Ou seja, aquele que não muda o seu juramento. Eu já falei aqui para os irmãos uma vez de um casal que eles venderam o veículo, só que na noite em que o veículo foi negociado, o governo autorizou um aumento da tarifa de veículos. Então, o homem chegou para a esposa e falou assim: meu amor, o governo acaba de aumentar, ou seja, permitir um aumento na tarifa da venda dos veículos usados. Eu já recebi o adiantamento pela venda desse carro, mas eu vou desfazer o negócio, assim a gente vai receber um lucrozinho maior. A esposa disse: perca dinheiro, mas não perca a palavra. Porque a palavra dada, uma vez que foi feito conforme a palavra do Senhor estabelece, deve ser cumprido. Porque nós aprendemos o seguinte: seja o vosso sim, quando sim. Seja o vosso não, quando não. Porque o que passar disso é o quê? É procedência maligna. E finalmente, em 10º lugar, quem habitará no seu monte santo? Quem morará, Senhor, no seu tabernáculo? No versículo 5 agora, Salmos 15, versículo 5. Aquele que não empresta dinheiro à usura. Pastor, passa direto, nem fala nisso, porque esse negócio aí, o sangue de Jesus tem poder. Está dentro do contexto que nós lemos. Então, o espertalhão vê lá o irmão que está passando luta. Rapaz, eu vou resolver teu problema, eu vou te emprestar, mas eu quero que você me dê tantos por cento em cima. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Apenas, irmãos, em contrapartida, aquele que empresta a usura é um perigo, não é? Em contrapartida tem aquele que é espertalhão, que pede emprestado e não paga, e não devolve. Esse também vai habitar no Monte Santo do Senhor? Responda-me, por favor. Vai morar no Monte Santo do Senhor? Não. Queridos, apenas 6 palavras são usadas no último versículo desse capítulo 15 do livro de Salmos. Eu quero que a igreja repita todos juntos comigo. A última frase deste capítulo 15 no livro de Salmos. Quem faz isto nunca será abalado. Quem faz isto nunca será abalado. Então são apenas 6 palavras usadas no final desse salmo para descrever o que? O galardão do verdadeiro cidadão dos céus. Você está enquadrado aqui? Cidadão dos céus, quem faz isto nunca será abalado. Eu quero orar com a igreja nesta noite. E eu quero, neste momento em que nós vamos orar, peçamos ao Senhor, vamos pedir juntos ao Senhor para que Ele nos ajude, para que Ele possa aperfeiçoar a nossa vida, para que Ele possa nos habilitar, para que possamos, de fato, desenvolver as qualidades ou as características de um cidadão dos céus. Você pode curvar a sua cabeça, porque, queridos, ser cidadão do céu, aleluia, Senhor, e ao mesmo tempo ser cidadão da terra, não é coisa tão fácil, não é coisa tão simples, mas não é impossível, porque Jesus não é David Copperfield, Jesus não é um ilusionista, Jesus não fica prometendo para nós coisas que são impossíveis de serem alcançadas. Se a palavra do Senhor diz que tais coisas são necessárias se somos cidadãos dos céus, então é o Espírito Santo quem vai desenvolver em nós essas características. Por isso eu volto e digo e repito: ser cidadão dos céus e ao mesmo tempo cidadão da terra não é fácil. Contudo, amados, se nós conhecemos as qualidades do verdadeiro cidadão dos céus, nós devemos fazer o esforço pedindo a Deus para que Ele nos ajude, e Ele vai nos ajudar. Porque veja, antes de orar, eu quero que você pense, feche os teus olhos em Mateus 7, no versículo 21. Mateus 7, 21. Jesus alerta dizendo: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E Jesus continua falando, e é um sermão muito duro, porque ele diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome
E aí o Senhor Jesus, Ele vai dizer uma palavra dura, dizendo: apartai de mim, porque tens praticado a iniquidade. Cidadão do céu não pratica a iniquidade. Feche os teus olhos, por favor. Se você quiser ficar em pé, fique em pé. Se você quer nesta noite orar e pedir ao Senhor para que Ele te ajude, te fortaleça, eu gostaria de orar se você precisa de um renovo, de uma restauração de Deus na sua vida. E aí, se você quiser sair do seu lugar, vir aqui na frente para que eu ore ao seu favor. E é o Espírito Santo, porque de nós mesmos nós não conseguimos, como foi cantado aqui pelas moças. O Espírito Santo é quem nos habilita, é o Espírito Santo quem capacita, para que possamos viver como fiéis testemunhas do poder de Deus. Senhor, eu te peço nesta noite para que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, ela possa permanecer em nós, na nossa vida. Que possamos fazer uma introspectiva nesta noite, Pai. Olhar para dentro de nós mesmos e identificar aonde é que estamos falhando e que precisamos melhorar na nossa vida, para que estejamos aptos para responder a esta pergunta: quem habitará no tabernáculo, quem morará no Monte Santo do Senhor? Nos ajude, Senhor, a viver uma vida de sinceridade diante do Senhor, aleluia. Nos ajude, Deus, a viver de maneira tal que se pratique a justiça e se fale a verdade em nosso coração, no nosso dia a dia, em nossas atitudes, no nosso falar, no nosso deitar, no nosso levantar, que no nosso dia a dia a verdade, como está escrito que deve ser comprada e não negociada, esteja sempre diante de nós. Aramananda Labastai. Deus, afasta de nós a difamação, afasta de nós, Senhor, aquilo que é mal ao próximo, afasta de nós, Senhor, aquilo que é uma conduta de afronta contra o próximo. Senhor, ajuda-nos a desprezar o que é vil, o que é réprobo, para que sejamos aprovados diante de Ti, Senhor. Ó Deus, nos dê a visão correta acerca dos planos que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem reservado para nós. Nos habilite, nos capacita, Senhor. Ramalamachai. Ele me clama, aleluia. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus sobre a tua igreja, vem sobre nós, Espírito Santo, e traz o novo nascimento, traz, Senhor, aleluia, a mudança, a regeneração, a transformação, traz, Senhor, em tudo, o teu agir, o teu querer seja efetuado na nossa vida, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Oh, de forma que sejamos, Senhor, inabaláveis na Tua presença, porque a Tua palavra diz: aquele que fizer isto não será abalado jamais. Oh, bendito é o Teu nome. Aleluia. Alegre o seu coração, irmão. Alegre o seu coração, irmã querida, porque a palavra do Senhor vem para um alinhamento na nossa vida, porque o Senhor nos ama, porque Ele nos ama, porque Ele nos ama. Ramakalabashaya.